Atenção, senhores passageiros, sejam muito bem-vindos ao Logística no Ar, o podcast oficial do curso de Logística Aeroportuária da FATEC de Indaiatuba. Antes de apresentar o nosso ilustre convidado, vamos falar das nossas redes sociais. Segue aí o nosso podcast, @Logística no Ar. Segue também o nosso curso de Logística Aeroportuária, que é o @Logística FATEC-ID. Segue também a nave-mãe, a FATEC de Indaiatuba, e também o estúdio 2D Criativo, que foi responsável por transformar eu e o tiozinho em astros de Hollywood. Você manja que é o tiozinho, não manja? Sim, sim. Muito bem, agora sim vamos apresentar o nosso ilustre convidado, Professor Carlos. Seja bem-vindo aos luxuosos estúdios do Logística no Ar. Muito obrigado, estou honrado de estar aqui presente nesse estúdio, muito legal, muito bacana, parabéns. Professor Carlos, muita gente aqui que nos escuta e nos ouve não te conhece. Por favor, apresente-se. Bom, eu sou professor de matemática aqui do Centro Paula Souza, dou aula na FATEC Sorocaba, na FATEC Indaiatuba, dou aula há 13 anos, dou aula de cálculo, dou aula de matemática discreta, dou aula de geometria analítica, há muito tempo aí com o pessoal aí. Também tenho vários projetos aí na área de matemática. Você navega por várias FATECs, é isso? Exatamente, duas FATECs. Todas elas com disciplina de matemática? Matemática, essencialmente matemática. Aqui na FATEC Indaiatuba, além de logística aeroportuária, você dá aula em outro curso? Sim, dou aula no curso de ADS e dou aula no curso de gestão empresarial. Caramba, é a primeira vez que eu entrevisto um professor de matemática. Opa. Primeira vez. E eu queria já te perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida. Sim. Por que a molecada, digo a criançada, meninada, tal, lá em Minas fala meninada, né? Sim, sim. Por que eles têm tanto medo ou aversão à matemática? Você tem uma ideia do porquê? Sim. Eu basicamente acho que é por observação, né? Nosso tempo aí, 13 anos dando aula, a gente começa a ter algumas observações, mas começa com a questão do psicológico, um pouco traumático. Então o sujeito às vezes passa o ensino básico, o ensino médio, com muita dificuldade, e ele já vai internalizando, eu não sou capaz de aprender matemática. Ele vai colocando dentro de si mesmo isso. E ele já traz essa ideia quando ele chega aqui na faculdade. Quer dizer, ele tem já dentro dele, não sou capaz de aprender matemática. Ele já tem um bloqueio. Então, a primeira coisa que a gente tenta trabalhar é tirar esse bloqueio. Opa, vamos devagar. Dá para aprender matemática, é possível. Envolve seu esforço, sua dedicação. E aí o próximo passo é preencher lacunas. Quer dizer, às vezes, muitas vezes o sujeito teve muito tempo de estudo, faz muito tempo que estudou, ou às vezes a pessoa passou por um ensino, né, na pandemia, não teve um bom ensino, teve as dificuldades, e aí você vai preenchendo essas lacunas, né? Criando um ambiente que dá para eu aprender, é possível entender, claro, com toda a minha dedicação. Então, e quando, por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos, sim. Cara, para eu poder convencer ela de que ela precisa aprender matemática é um parto de ouriço todo dia. E por que você acha, por exemplo, a Duda, pegar a Duda como exemplo, por que você acha que tem tanto medo de matemática assim? Então, é difícil, às vezes, para o jovem, porque eu também dou aula no ensino básico, é difícil para o jovem entender porque ele não se deparou com situações de raciocínio lógico que nós, né, nos deparamos. Várias áreas que você lida hoje em dia, na área de engenharia, tecnologia, a pessoa se depara com o uso do raciocínio lógico. Então, para o jovem é difícil, a gente tem que entender isso também. O jovem, ele, né, tá ali no começo da vida dele, por isso que ele até faz a pergunta, por que eu uso isso na minha vida? Porque ele não precisou usar ainda. Entendeu? Mas o raciocínio lógico vai aparecendo com o tempo, com a demanda que ele tem, né, no trabalho, às vezes no cotidiano, numa decisão racional. Será que devo pagar à vista ou será que devo parcelar uma compra? Que daí já envolve o raciocínio lógico. Então essa vivência que ele tem vai fazendo com que ele se convença. Opa, como é importante a matemática. Nós já temos isso porque nós vivenciamos isso. Por isso que é difícil às vezes para ela. E eu acho que cabe a nós, professores, tentarmos mostrar aos alunos que há uma aplicação. Essa é a nossa missão. A gente precisa entender, a gente precisa colocar na nossa cabeça que o jovem não se deparou com isso ainda. A gente tem essa missão. É o nosso dever fazer isso. Tá vendo, Duda? Eu não tô errado quando eu falo que matemática é importante. Com certeza. É muito importante, É né? muito importante, com certeza. Aqui no curso de Logística Aeroportuária, agora a gente está vindo aqui para a FATEC, qual que é a contribuição da sua disciplina na formação do nosso aluno?
Olha, começando já pelo raciocínio lógico é o principal. Qualquer área hoje em dia, até as indústrias, as empresas gostam muito do perfil desse sujeito, toma uma decisão racional. Quer dizer, veja, uma decisão embasada em um raciocínio, em um cálculo que o sujeito fez. Não, eu tomei a decisão de investir em tal ativo ou tomar, né, uma outra decisão de investimento pensando nos cálculos. Então já começa por aí. E fora que vai dar a base para outras disciplinas que ele vai ter. Por exemplo, uma disciplina de estatística. Na frente ele vai precisar usar parte de matemática. Vai ter uma disciplina de pesquisa operacional. Tem cálculos matemáticos. Então, no geral, a logística precisa da matemática, né? Ela tem fórmulas, ela tem parte contábil, tem várias coisas que utilizam a matemática. O que eu percebo é que a sua disciplina ela está lá no primeiro semestre. E isso, né, de ver os alunos estudarem, porque tem um dia na semana lá que a gente divide a turma. Eu venho antes, você vem depois. Sim. E aí, algumas vezes, eu vejo eles estudando, conversando sobre o assunto. E eu observo que você, além de contribuir com a formação do aluno com a área de logística, eu percebo que também você dá uma ajeitada, uma reforçada na base matemática. Eu entendi errado, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Eu trabalho muito isso. Eu tento criar na sala de aula, no ambiente, que eu acho que é uma coisa muito importante, eu acredito muito nisso, aquele ambiente democrático. Ah, professor, eu vou fazer uma conta aqui. Então, por que você pensou em fazer desse jeito? De repente, o aluno fez uma conta errada. Tá lá, -10, -20. Eu falo, quanto dá esse resultado? Ah, professor, vai dar mais. Falo, mas por quê? Porque menos com menos é mais. Mas pensa num banco. Você está devendo 10, você foi lá e gastou 20. Então, agora você está com saldo positivo. Então, eu tento criar um ambiente que o sujeito olhe para aquilo e faça sentido. Porque hoje, nós temos que pegar o assunto que está sendo ensinado e tentar fazer uma analogia com a vida real. Porque ele vivenciou o banco, ele vivencia o extrato dele. Então, se ele consegue fazer uma comparação, facilita o aprendizado. E isso envolve, né? Faz com que as pessoas se sintam motivadas. Não, tem aplicação. Realmente o professor tem razão. Menos com menos não pode ser mais uma conta de subtração ou soma. Antes fosse, né? Tava seria perfeito. 10 mil negativo, gastava mais 20 mil negativo, ficava com saldo de 30 positivo. Eu falo até pra gente, seria maravilhoso. Vamos gastar para recuperar nossa conta, gente. Isso significa que o aluno que chega, que faz o vestibular, que chega para estudar conosco, mesmo que ele não seja ótimo, excelente em matemática, ele tem essa chance de dar essa nivelada. Não sei se a palavra correta é essa, porque eu sei que você também oferece aulas de nivelamento, é isso mesmo? Perfeito. Nós temos um projeto de nivelamento aqui. Desde 2017, a FATEC Indaiatuba permite com que eu faça esse projeto. E é um projeto que eu chamo assim, matemática sem pudor. Porque às vezes vocês, professores da área tecnológica, não têm tempo de explicar um assunto relacionado à parte básica da matemática. Então reserva um tempinho ali, fora do período da aula, uma pré-aula, o sujeito vai lá, tira a dúvida, pergunta, professor, mas uma conta de multiplicação fácil na lousa, uma conta de divisão, qualquer conta que o sujeito quiser fazer, nós vamos fazer. Porque naquele momento é dedicado a tirar as dúvidas que ele tem. Entendeu? Então, ele não precisa se preocupar, mas eu tenho vergonha para quê? Não, você vai tirar dúvida, você vai mostrar o que você não sabe, que a gente vai conversar agora sobre isso. Tá vendo aí? Se você tinha essa desculpa de que não vou estudar na FATEC, eu não vou prestar vestibular porque eu não sou bom de matemática, essa só desculpa foi por água abaixo. Afinal de contas, o professor Carlos, além de ministrar a disciplina para a contribuição na formação acadêmica, também faz aula de nivelamento para aquela pessoa que não é tão boa. Afinal de contas, também não é todo mundo que precisa, e também não é obrigatório todo mundo ser gênio em matemática. Sim, claro. Né? Com certeza. Teve uma pesquisa, agora uma outra dúvida, teve uma pesquisa que saiu recentemente, que você é professor de matemática, falando que a molecada de 9, 10 anos, metade não sabia tabuada. Você acha que é um pouco de má vontade do aluno ou o que está acontecendo? Eu acho que um pouco a rede social ela acaba às vezes tornando a pessoa um pouco imediatista, e a matemática ela demanda um pouco de paciência no aprendizado.
Então, muitas vezes é demorado aprender. E uma tabuada, por si só, ela é demorada de você guardar, de você internalizar aquilo e fazer parte do seu cotidiano. Então, você pega, às vezes, um grupo de pessoas um pouquinho mais imediatistas, aquilo se torna desinteressante, porque não é rápido. Gente, aprender... Não é num clique, né? Não é demorado, entendeu? Entendi. Então, é uma coisa que nós tínhamos muito, né? Hoje, o jovem, ele vai demorar um pouco mais e, às vezes, ele não tem essa paciência. Entendi. Você sabe que a gente, como professor, escuta muito coisas dos outros professores. E, pô, cara, a galera curte muito essa aula. Eu vejo muito eles comentando. Pô, eu não gostava de matemática até conhecer o Carlos. Eu não gostava até vir o Carlos. Eu queria que você contasse rapidamente como é que você faz, cara, para tornar a matemática tão legal a ponto dos alunos falar, pô, eu não gostava de matemática até chegar na FATEC. Então, é um ambiente descontraído, né? Você vai fazer uma expressão, resolver uma conta na lousa, envolve os alunos, né? Você tá dando a chance dele perguntar, porque o que o aluno não gosta, que ele sente muito mal, é que é aquela coisa de ele perguntar e você ficar bravo com ele que ele fez a pergunta. Claro, e como matemático, muitas coisas são óbvias, realmente às vezes é um pouco chato, mas você tem que ter a empatia de compreender que aquela pessoa tem dificuldade. Nós temos que ter empatia, não adianta. No mundo de hoje nós temos que ter empatia. Então você torna um ambiente descontraído, faz uma piadinha, é bom até para você mesmo como professor. Torna-se algo gostoso de trabalhar, algo agradável, e você faz aquela interação, aquela amizade, quer dizer, eles vão se envolver mais, eles vão aprender. Gente, porque emocional é determinante no aprendizado de um sujeito. Sim. Se você rompe a barreira emocional, ele consegue se abrir para o aprendizado. E aí faz uma piada, conversa, troca dicas, voltamos para a conta, para tornar o momento ali bom, porque eles têm ali uma carga grande de disciplinas, a parte tecnológica, tudo ali. Chegou na parte de matemática, opa, deixa eu rever o que eu não aprendi, deixa eu entender aqui, tirar dúvida com o professor. Então a gente fica aberto a essas dúvidas. Bacana. Carlos, a gente já está indo para o final. Eu queria dizer que você é um cara muito bacana. Obrigado. Muito gente boa. Sempre, cara, nunca viu ser triste, tá sempre Honra, ali. que bom. Cara, uma característica diferente do professor de matemática. Que bom, né? que Normalmente bom, o professor que de bom. matemática mais sério, fechado. Você é um cara bacana. Eu queria aproveitar e pedir que você convidasse a galera para vir estudar aqui na FATEC. Ok, pessoal, venham estudar na FATEC. Uma faculdade pública, eu não me conformo que as pessoas não se interessam por uma faculdade como essa, cheia de professores muito capacitados. Eu estou ao redor de professores excelentes aqui, professores com foco no ensino, com foco em fazer com que vocês se tornem bons profissionais. Venham para cá, é uma faculdade excelente, é uma faculdade acolhedora. Vários eventos aqui, eu percebo, é uma excelente faculdade. Eu gosto muito de trabalhar aqui e vejo que é uma faculdade que se interessa muito pelos alunos, pelo aprendizado e pelo sucesso que você vai ter em sua vida. E garanto, o mercado de trabalho olha com bons olhos essa faculdade. É uma faculdade muito boa, gente. Carlos, obrigado pela sua presença. E a você, agradeço a audiência, a paciência e até a próxima. Você acabou de escutar Logística no Ar, um podcast descontraído com os mestres Sandro Calabrese e Marcelo Costa. Apoio FATEC Indaiatuba e Estúdio 2D Criativo. Acompanhe também o nosso Instagram, @Logística no Ar. Nos vemos na próxima.